Deus é um Deus de missão. Assim, ele busca envolver todos que se unem a ele na sua estratégia de missão, tornando-se suas testemunhas. Para tanto, muitas vezes, ele os remove, os tira de um lugar onde eles se encontram, da sua zona de conforto, e chama-os para novas situações, novos propósitos. Isso ele fez muitas vezes através da história, com seus filhos. Assim ocorreu após o dilúvio, já na Torre de Babel, ocorreu com Abraão, com os discípulos, com a igreja cristã primitiva e ocorre conosco hoje. Você é bem-vindo a esses momentos especiais de estudo sobre a missão de Deus. A primeira experiência bíblica que nós encontramos, quando Deus retirou seus filhos da zona de conforto, ocorreu na construção da Torre de Babel. E por que eles construíram a Torre de Babel? Primeiro, não confiaram na promessa de Deus de que a terra não seria novamente destruída por água, por um dilúvio. Assim, preferiram construir uma elevada torre para sua segurança, em vez de confiarem na promessa, na palavra de Deus. Em segundo lugar, eles construíram a Torre de Babel porque eles não queriam ser espalhados pela face da terra. O Senhor ordenara que eles povoassem toda a terra, mas eles se sentiam mais seguros permanecendo juntos. Assim havia ali uma sensação de egoísmo, de segurança entre eles. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que eles estavam movidos por ambição. Planejavam fazer uma estrutura monumental cujo topo alcançasse até o céu. E assim eles tornassem célebre o seu nome. Nesse momento, o Senhor os tirou da zona de conforto em que se encontravam, para que Babel não se tornasse um centro de iniquidade, para que a terra toda fosse povoada. Assim ele confundiu a linguagem deles, os espalhou por toda a terra, para que o seu propósito para a comunidade pudesse ser cumprido. Após o dilúvio, nós percebemos que a raça humana se dividiu em vários grupos ocupando toda a terra. Rapidamente, eles abandonaram o Deus verdadeiro. É por isso que quase 2000 anos antes de Cristo, o Senhor chamou Abraão. Ele estava confortavelmente instalado em Ur dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia. Era um homem rico, próspero, de prestígio, mas vivia em meio a uma sociedade idólatra. E Deus desejava estabelecer aliança com Abraão, para que de sua descendência surgisse uma nação, da qual viria o prometido Salvador da humanidade. É o que nós lemos em Gênesis, capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E no final do verso 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de todo o Antigo Testamento, nós percebemos que da descendência de Abraão nasceria o Salvador. Deus lhe fez, portanto, um chamado, um desafio de fé. Sair da sua zona de conforto para cumprir o plano de Deus. Ser uma bênção para o mundo todo. Os profetas do Antigo Testamento realçaram o plano de Deus quanto à vinda do Messias. Mas é interessante que a Bíblia diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Mas quando nós analisamos mais decididamente a aceitação do chamado feito a Abraão para sair da sua zona de conforto, percebemos que ele enfrentou inúmeros problemas. Primeiro, Deus o levou para Canaã. Ao chegar ali, ele encontrou um povo, os cananeus,
corruptos e idólatras. Dirigindo-se sempre para o sul, ele começou a edificar altares ao Senhor. E um dia Deus lhe apareceu e disse a Abraão: essa terra eu darei à tua descendência. Ele morava em tendas, ele tinha muitos rebanhos, muitos servos. Porém as coisas pioraram. Houve fome na terra e Abraão teve que dirigir-se para o Egito, crendo que a sua descendência herdaria um dia a terra de Canaã. Durante a sua permanência no Egito, nós percebemos que Abraão demonstrou não estar livre das fraquezas, das imperfeições humanas. Ele desconfiou do cuidado divino. Ele negou que Sara fosse a sua esposa e com isso trouxe problemas para si e para Faraó. Mas é importante, Deus não rejeitou o seu servo por causa do seu erro. A experiência de Abraão nos mostra que é confortador nós sabermos que se com fé nos apegarmos ao Senhor, aceitarmos o seu chamado, o seu desafio para a nossa vida, Ele pode nos usar em sua missão, apesar das nossas falhas. Após a história de Abraão, extraordinária, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós analisamos a história da igreja cristã primitiva, nós percebemos como Deus também a tirou da sua zona de conforto. Ao ser fundada, a igreja cristã inicialmente trabalhava entre os judeus, especialmente na cidade de Jerusalém. Mas logo a igreja começou a se acomodar ali, a crescer ali. E agora ela começou a enfrentar uma forte perseguição liderada por Saulo de Tarso. Assim é que a igreja foi dispersa pela Judéia e Samaria. Foi retirada da sua zona de conforto de Jerusalém. É interessante que Jesus lhes havia dito: eles seriam suas testemunhas na Judéia, Samaria. E assim se cumpriram as palavras de Jesus. E em Atos 8:4 nós lemos que os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Embora a perseguição houvesse chegado e com ela também o sofrimento, as bênçãos da dispersão foram inúmeras. Pelo poder do Espírito Santo, houve uma multiplicação dos fiéis. E logo em seguida, no livro de Atos, nós vemos que a igreja foi dispersa até a Fenícia, no atual Líbano, e Chipre. Mas é interessante, eles continuaram pregando somente para os judeus, nas cidades em que anunciavam Jesus como o Messias judeu. Eles não imaginavam o evangelho sendo levado aos gentios. Cristo para eles era o Messias dos judeus. O próprio apóstolo Pedro, inicialmente, dedicou-se a pregar aos judeus. Ele era contrário à evangelização dos gentios. Quando Saulo se converteu ao cristianismo, tornando-se Paulo, ele se apresentou como um apóstolo dos gentios. Pedro, que era o apóstolo dos circuncidados, não queria nem mesmo ser visto conversando com os conversos gentios. Foi necessário o episódio da conversão de Cornélio para que Deus tirasse Pedro da sua zona de conforto e ele entendesse que o evangelho devia ser pregado a todo mundo do seu tempo. Em Atos capítulo 1, verso 8, nós lemos na despedida de Jesus o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É interessante que nas palavras de Jesus nós encontramos alguns princípios básicos. Os três principais deviam começar a pregação em Jerusalém, onde eles estavam. Alguns pensam que ser um missionário é ir apenas a um país distante para pregar a palavra de Deus. Mas Jesus nos ensinou que nós devemos começar a pregar onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós estamos, sermos testemunhas suas para as pessoas próximas de nós. O segundo princípio é que, iniciando com as pessoas próximas de nós
nós depois devemos alcançar outras pessoas que estão culturalmente disponíveis para nós. Jesus disse, vocês vão depois à Judéia e a Samaria, lugares próximos, com a mesma cultura. E à medida que o Espírito Santo os guiassem, eles deviam alcançar outras cidades. Isso pode significar a segunda etapa de nossa ação missionária. Alcançar grupos étnicos, sociais, religiosos, superando, quem sabe, pequenas barreiras, alcançando-os com o Evangelho. Nós não devemos pregar apenas onde não existam obstáculos. E o terceiro princípio apresentado por Jesus é que eles deviam depois ir a outros países, transpondo fronteiras linguísticas, étnicas, culturais, alcançando as pessoas onde elas viviam. Paulo, por exemplo, sentia-se chamado para esse tipo de missão, pregar o Evangelho nos países onde viviam os gentios. Enfim, na lição dessa semana nós aprendemos que missão não é apenas uma ideia, um slogan da igreja. Não, significa um propósito definido de um estilo de vida que conduz a ação em prol de outras pessoas. A lição desta semana nos apresenta alguns desafios. E nós lemos na lição, no final da parte de quinta-feira, esses desafios. E eles são: ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus o colocou lá por uma razão. Desafie-se. Pesquise a demografia da sua área. Que tipo de pessoas vivem ao seu redor? Sua origem étnica e religiosa? Se são idosos, jovens, pobres, ricos, que idiomas falam? E peça a Deus que lhe mostre como ser um canal do seu amor para eles. Assim nós aprendemos essa semana que a missão não é apenas uma questão de sair em missão. A questão é viver em missão, exercer um espírito de missão, experimentando as bênçãos da missão, alcançando as pessoas que estão ao nosso redor, em todo instante, em todo momento. Que Deus nos abençoe, para que Ele nos use como instrumentos da sua missão, um prolongamento da missão de Cristo para a salvação nesta terra.